Olá, eu sou o professor Pedro, de Linguagens, aqui do Pré-ENEM Legal, e hoje vamos falar um pouquinho de literatura, né? Hoje a gente vai conversar sobre o modernismo, porém, antes de explicar o conteúdo, eu queria te explicar que essa aula vai ser dividida em duas partes, né? Como o modernismo ele é um pouquinho mais extenso, a gente resolveu colocar nessa primeira aula a primeira e a segunda gerações, e na segunda parte, a terceira geração e as tendências contemporâneas da literatura, ok? Certinho? Então bora lá. Primeira coisa que a gente tem que entender quando estuda literatura é o contexto histórico. Por quê, pessoal? A literatura ela vai ser uma das manifestações dos indivíduos numa época. Então eu tenho que entender o que está acontecendo naquela época para entender quais são as influências da arte, né, do movimento político, cultural, que vão ser transpostas nos livros, né, nas produções artísticas. Então aqui é importante que vocês lembrem de outro conteúdo da literatura que aconteceu somente lá na Europa, as vanguardas europeias. Então enquanto o mundo estava numa loucura, principalmente por conta da Primeira Guerra Mundial e por conta lá das vanguardas, o Brasil ele se encontrava num marasmo, né? Numa tradição cultural e política por conta da República Café com Leite. Então a gente não tinha um olhar de inovação nem sobre a arte, nem sobre a política e nem sobre a cultura. Porém, a gente vai ter uma chegada de imigrantes e artistas brasileiros que iam à Europa estudar, né, as novas tendências e traziam, né, trocavam novas ideias culturais acerca da arte. Então o Brasil ele começava a entender as tendências contemporâneas para a época, né, mas tendências modernistas acerca de quebrar as tradições e olhar para a arte de uma maneira diferente. Então vamos ver aqui no slide os pontos principais. O Brasil, como a gente viu, estava na República Café com Leite, né? A gente tinha um governo que era dividido entre dois estados, crises sociais e, como eu falei, o marasmo, né? Uma tradição político-cultural. A Primeira Guerra Mundial influenciando todo o continente europeu. É claro que, como é uma guerra mundial, influenciou o mundo inteiro, mas principalmente os países lá da Europa. Nossa independência, e aí é importante lembrar também do realismo, do romantismo e todos os movimentos do século XIX que vão acumular para o século XX como influência. Então lá em 1822 o Brasil se torna um país de fato independente de Portugal e em 1922 a gente celebra o centenário, 100 anos desse evento, né? E aí como eu falei para vocês, houve uma chegada de muita mão de obra estrangeira que trouxe consigo seu olhar cultural, e aí como a gente estava na Europa nas vanguardas, o olhar inovador cultural da Europa, né, que influenciou também a nossa cultura brasileira. E aí, em 1922, começa, né, com um grupo de artistas influenciado pelas vanguardas, a Semana de Arte Moderna. Pessoal, as três gerações do modernismo vão ser divididas de acordo com os seus anos de início. É claro que na literatura a gente não pode falar que começou em tal data e terminou em tal data, porque os autores eles vão escrever durante outros períodos. Mas didaticamente, para você entender, é importante lembrar que a primeira geração do modernismo começa em 1922, por isso é chamada de geração de 22. A segunda geração começa em 1930, por isso chamada de geração de 30. E a terceira geração em 1945, chamada assim também de geração de 45. Então esse grupo de artistas influenciados pelo olhar vanguardista, né, inovador da arte europeia, traz para o Brasil, com o objetivo de quebrar as tradições, o modernismo. A gente também teve o modernismo europeu, tá, pessoal? Mas eles diretamente influenciados por que estava acontecendo naquela época. Aqui no Brasil, o marco inicial é o evento da Semana de 22, porque esses artistas chegaram à conclusão que era necessário um movimento em si, influenciado pelas vanguardas, para estabelecer como data esse movimento no país. Muito bem. Então, geração de 22, o modernismo começa com a Semana de Arte de 1922, lá em São Paulo, tá? E o objetivo principal era chocar.
Eles queriam quebrar a tradição da arte e desafiar os limites da própria arte, desafiar o belo, né? A gente vai ter, por exemplo, durante a semana de 22, artistas que estavam declamando poemas de sandália ou descalços, né? Então, para aquele público elitizado da época, foi um grande choque. Inclusive, o movimento modernista, por muitos, foi rechaçado, né? Foi criticado, foi rejeitado. Por quê? Porque não era costume. Então, a ideia mesmo era chocar, trazer um novo olhar, quebrar as regras, ignorar as tradições. O soneto, por exemplo, que é uma das formas clássicas aqui, foi totalmente rejeitado, ok? Outra coisa, experimentação vanguardista. Por quê? Porque eles vão experimentar com os movimentos vanguardistas da Europa. Paródias do quinhentismo, do romantismo e do parnasianismo. E aí anota, pessoal, uma das principais características da primeira geração modernista é criar uma arte genuinamente brasileira. Ué, professor, o senhor acabou de falar que eles vão ser muito influenciados pela cultura europeia. Como que eu sou influenciada pela Europa e quero criar uma arte brasileira? O objetivo deles era pegar a influência e transpor, traduzir para uma arte brasileira. Então, com o objetivo de chocar, eles queriam quebrar com a tradição eurocêntrica e criar uma arte genuinamente nossa. A primeira geração é muito marcada, pessoal, por manifestos. Aqui eu vou destacar o manifesto antropofágico. Eles foram aos povos originários, aos povos indígenas e perceberam aspectos das suas culturas. Um desse aspecto é a antropofagia, que é o ato de se alimentar do seu guerreiro, né, do seu inimigo, né, para poder absorver as características principais dele. Esse era um dos principais fatores da arte modernista. A ideia do inimigo era a Europa. Então eu me alimentava das principais influências para poder criar algo genuinamente meu. Certinho? Bora para os principais representantes. Esses são os artistas que, como eu falei, foram à Europa e trouxeram o movimento modernista aqui para o Brasil. Principalmente Mário de Andrade e Oswald de Andrade e a Anita Malfatti nas artes plásticas. Inclusive, teve uma briga muito presente, né, entre Anita Malfatti e um outro escritor, mas depois eu conto essa história. Muito bem. Trouxe aqui um exemplo de um poema modernista aqui do Mário de Andrade. Ele fala assim, ó: sentimentos em mim do asperamente, dos homens das primeiras eras. Que homens das primeiras eras eram estes? Os indígenas, né, os povos originários. As primaveras de sarcasmos, intermitentemente no meu coração arlequinal. Intermitentemente. Outras vezes é um doente, um frio, na minha alma doente como um longo som redondo. Cantabona do long. Eu sou um tupi tangendo um alaúde. Então ele vai trazer a mistura da cultura originária com o olhar de inovação. Certinho? Vamos agora para a segunda geração. A segunda geração ela vai estar sobre outro contexto. O que acontece? No mundo, a gente vai ter em 1929 um evento que nós chamamos de crash da Bolsa de Valores. Então existiu uma grande quebra econômica que criou um sentimento de desesperança terrível. E como se não bastasse, a gente vai começar a perceber o surgimento de vários governos autoritários lá na Europa. A gente pode pensar, por exemplo, que em 1939 a gente vai ter a Segunda Guerra Mundial influenciado pelo movimento nazista, né, que surgiu com o avanço do totalitarismo. Então o mundo todo está numa tristeza, numa desesperança muito grande, né? Aqui no Brasil a gente vai ter o início da Era Vargas, né? E aí a gente sabe que a Era Vargas trouxe consigo para o Brasil um sentimento bem dualista, né, bem contrário, porque a gente vai ter também no seu segundo mandato, né, a ideia do golpe e posteriormente o golpe militar que aconteceu no país. Então a ideia é que a segunda geração ela vai estar num contexto muito de desespero, né? No Brasil vai ficar muito mais popular do que a primeira geração, né, a primeira fase. Por quê? Porque a primeira geração queria quebrar a tradição, negar a tradição. A segunda não é tão rebelde. O objetivo dela é voltar para o interior do Brasil, entender como que a nossa formação aconteceu, para poder
renovar a arte. Não de um ponto de vista de quebra, mas de um ponto de vista de apreciação. Então, a arte, ela só vai ter valor de fato se ela for socialmente engajada. Pensa comigo, eu estou falando sobre guerras, estou falando sobre regimes autoritários, ditaduras, depressão econômica. A minha arte ela tem que ser socialmente engajada. Então vai se falar aqui muito sobre o autor, o eu lírico, presente no mundo, né? Sobre as minorias, os grupos sociais. Inclusive, a segunda geração é muito marcada por falar sobre a seca do Nordeste, né? Os problemas sociais que existiam no Brasil naquela época. Ponto importante, a primeira geração vai renegar o soneto, né, a forma clássica, mas a segunda não. Tanto que o nosso maior sonetista, que é o Vinícius de Moraes, é da segunda geração. Quais nossos principais representantes? Na prosa, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos e Jorge Amado, todos que vão falar sobre a seca no Nordeste, para a gente ter ideia. E na poesia, nosso maior poeta, né, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles também, Murilo Mendes, Mário Quintana e, como eu falei para vocês, o Vinícius de Moraes, com foco no soneto. Bora ler aqui um soneto do Vinícius de Moraes, que é chamado de Soneto de Separação. O Vinícius ele era um homem muito romântico, né? Ele vai ter muitos sonetos que falem sobre o amor, mas também aqui a gente vai ter um contraponto, né? Que é a ideia da separação amorosa. Vamos dar uma lida aqui no slide. De repente, do riso fez-se o pranto, que é o choro, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. Aqui, o eu lírico vai falar de um casal que antes tinha intimidade e agora não consegue ter mais o senso de estarem juntos. Olha que coisa desesperada, que desesperança, refletido pelo contexto que a gente vai ter lá de todo esse caos mundial. Certinho? Deu de entender? Gostou da primeira e da segunda geração? Fica aqui porque vai ter uma aula agora de como praticar as questões que já caíram no Enem, ok? Te espero lá e tchau, tchau.